Em 2002, a minha mãe faleceu. Na mesma época, eu tive um derrame cerebral por causa de uma má formação arteriovenosa, o que me deu direito a receber a pensão por morte da minha mãe, que era funcionária pública do estado do Distrito Federal. O que acontece foi que depois de 4 anos, no ano de 2006, o IPREV parou de pagar a pensão. Depois disso aconteceram muitas coisas. Inclusive fiquei morando na rua. Procurei a ajuda dos meus familiares, me negaram total ajuda, me negaram abrigo, me negaram apoio psicológico e afetivo. Mas o que acontece é uma corrupção generalizada. Depois de muitos anos, eu fui na justiça recorrer sobre essa pensão, para que eu pudesse viver uma vida digna, ao invés de estar morando na rua, mas ter uma casa para viver, um local para viver. Eles passaram 19 anos sem pagar, foram sentenciados a restabelecer o pagamento da pensão, porque cessaram de forma indevida. A lei não os obriga a pagar os 19 anos que eles deixaram de pagar, mas obriga eles a pagarem um retroativo dos últimos 5 anos. Quando eles restabeleceram essa pensão, eu questionei com a Defensoria Pública do Distrito Federal o valor que eles estavam pagando, porque é um valor defasado. Não é o mesmo padrão do poder aquisitivo que eu tinha quando eu adquiri o direito 23 anos atrás. Eles me cadastraram como se eu fosse uma funcionária pública admitida no ano de 2023. Minha mãe foi admitida no cargo público em 1986. Faleceu em 2002 e eu adquiri o direito em 2002. Desde que minha mãe foi admitida em 1986 até o ano de 2023, ocorreram várias reestruturações de cargo, que extinguiram adicionais, que reduziram carga horária. Então, o padrão salarial do total de proventos para um funcionário público do Distrito Federal admitido no ano de 2023 não é o mesmo de uma pessoa que foi admitida em 1986. E eu questionei isso desde o momento que eles restabeleceram essa pensão. Mas a Defensoria Pública insistiu em omitir o que eu estava argumentando. E assim eu fui recebendo o valor que ele estava pagando, esperando o final do processo, achando que eles iriam atualizar o valor quando fosse sentenciado definitivamente. Então, perderam o recurso e nisso eu falei para a Defensoria Pública que o valor da pensão está defasado. Analisando pelo direito constitucional da proporcionalidade, o padrão que eu recebia era referente a 4 salários mínimos na época que eu adquiri o direito. E o padrão que eles me deram quando foram sentenciados a restabelecer a pensão é referente a 1 salário mínimo. Houve uma redução no valor total do proventos em sua origem. Mas a Defensoria Pública agiu com desídia, beneficiando o Estado de forma sutil. E nisso eles foram omitindo todo o requerimento que eu fazia, insidiosamente modificando, induzindo o juiz a indeferir o pedido. Eles estavam pedindo para que o IPREV me pague de acordo com o último cargo da ex-funcionária pública, que no caso é minha mãe. Mas não era esse meu requerimento, porque olhando todas as leis das reestruturações, esse mesmo cargo foi extinto em 1988. Como eu havia dito antes, ocorreram várias reestruturações de cargo, extinguindo alguns, reduzindo carga horária, extinguindo adicionais, mas nenhuma dessas modificações, por lei, autoriza a redução do valor total de proventos, mas inclui um outro padrão para que recebam o mesmo que recebia antes. Nenhuma redução no valor da remuneração é aceita. E isso a lei também diz. Eu argumentei tudo isso com a Defensoria Pública, mas eles insistiram em omitir, manifestando sempre a vontade deles e não a minha. Por fim, eu fiz várias reclamações na Controladoria do Estado, mostrando o que ele estava fazendo. Como se não bastasse, a Defensoria Pública me coagiu por mensagem de WhatsApp para que eu renunciasse o meu direito e fizesse uma declaração assinada por mim, eu renunciando o meu direito, porque eu estou pleiteando aqui o restabelecimento da pensão que eles deixaram de pagar de forma indevida por 19 anos. Se eles não tivessem cessado de pagar essa pensão durante todo este período, o valor que eu estaria recebendo hoje não é o valor que eles estão pagando. Uma pessoa que recebia um salário
salário de R$ 1.300 no ano de 2002, no ano de 2023, o salário dela não seria R$ 1.800 por causa da inflação. Eles reduziram o meu poder aquisitivo, reduzindo o meu total de remuneração, me cadastrando como uma funcionária que foi admitida no ano de 2023, sendo que eu não fui admitida no ano de 2023. Eu adquiri o direito no ano de 2002, quando minha mãe faleceu, que ela foi admitida em 1986. Depois de eu ter feito várias reclamações, tudo que eu estou pleiteando dos meus direitos, pedi que eles se retirassem do processo e após a dispensa deles, a Defensoria Pública usou as minhas limitações para induzir o juiz a me interditar judicialmente, como se eu pleitear os meus direitos fosse demonstração de incapacidade. Muito pelo contrário, se eu não fosse capaz de me autogerir, esse processo nem existiria. Estão abruptamente negando fazer justiça, interpretando a lei para justificar o injusto, usando o cargo, a lei e as minhas limitações de saúde, eles estão tornando inalcançável o objetivo do processo e não fazendo justiça. Recusar um dinheiro que estão pagando de forma fraudulenta, na base da fraude e da corrupção, porque está beneficiando o Estado agindo com desídia, não é incapacidade, é dignidade. Ter fé no Criador do céu e da terra, o verdadeiro juiz, não é demonstração de incapacidade, mas é dignidade.